Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu sou a Patrícia Freitas e este é o vídeo 1 da resolução de junho, que tem como tema os sonhos, e este meu primeiro livro é um sonho materializado. E eu vou partilhar convosco nada mais, nada menos do que o início que fala sobre o antes e o depois. Vou ler-vos aqui alguns parágrafos. No conceito linear de tempo que experienciamos na nossa vivência na Terra, há sempre um antes e um depois, articulado de forma mais ou menos equilibrada com as noções de ontem, hoje e amanhã. E há eventos que, sem qualquer margem para dúvida ou argumentação, marcam um antes e um depois definitivo nas histórias das nossas vidas. São os eventos transformadores que podem apresentar-se com maior ou menor grau de positividade e ou negatividade. A verdadeira questão é que, sem esses eventos, a pessoa que somos hoje não seria quem é, uma vez que somos o resultado de tudo o que já vivemos e, sobretudo, de todas as escolhas que já fizemos e continuamos a fazer. A introdução e todo o conteúdo deste livro foram inicialmente pensados e escritos na era antes Covid-19. No momento presente, todos nós, de variadas formas, conhecemos e experienciamos o conceito Covid-19 e seu impacto, materializado em tantas alterações, restrições e inquietações. Este termo assinala indelevelmente um marco na vida como a conhecemos, deixando bem delimitada a fronteira entre a era pré-Covid e a era pós-Covid. Por isso mesmo, senti necessidade de rever e completar o conteúdo do livro, considerando esta ocorrência que ditou uma experiência individual para cada um de nós, assim é que é, e ao mesmo tempo global, afetando o mundo inteiro. Com a pandemia surgiram inúmeras hashtags, o que me fez pensar que o meu livro e a forma como o tinha pensado estariam alinhados com esta nova forma de sentir a vida em sociedade e suas manifestações. Uma das hashtags, vai ficar tudo bem, incomodou-me por um lado, porque para muitas pessoas nunca iria ficar tudo bem. Ou não iria ficar durante muito ou algum tempo. Não obstante o verdadeiro desejo tivesse sido, através do seu surgimento e divulgação, o de veicular uma mensagem de fé, otimismo e esperança. O período Covid-19, no seu início e durante a fase mais crítica e incerta, e não estando ainda terminado, teve um profundo impacto em mim, pois, através da minha circunstância existencial, ativou no meu ser uma faceta sombria que tive que processar, transmutando-a para a luz. Medo, raiva, revolta, ansiedade, cansaço, solidão, impotência, entre tantas outras emoções e estados de alma ativados por um contexto novo, desconhecido e diferente, tantas vezes no pior dos sentidos, e ainda que tudo possa ter aspectos positivos, se os procurarmos bem, surgiram tendo que ser processados. Nos meandros deste processo de luta entre ego, alma, autoimagem, força e fragilidade e de situações desafiantes a trazer um momento de esforço e dor, fui impelida a questionar a pertinência de tudo o que tinha escrito neste livro, bem como a sua aplicabilidade e veracidade. Se por um lado considerava que tudo o que tinha escrito continuava válido até num cenário de pandemia ou qualquer outro cenário desafiante existente, por outro senti que não poderia dar por encerrado este livro sem antes vivenciar de novo, numa fase tão densa e desconfortável para mim, tudo aquilo que tinha escrito outrora com o intuito de ajudar quem precisasse, acendendo as luzes do próprio entendimento acerca da vida e seus fenómenos, tal como haviam sido acesas em mim em momentos singulares da minha vida. Decidi ajudar-me a mim mesma com o que tinha pensado para os outros e que tinha nascido da minha experiência anterior, ainda que tantas vezes o treinador que ajuda os elementos da equipa a jogar bem não jogue nem use aquilo que apregoa aos que treina. E, ainda que eu tivesse compilado para mim estas afirmações, em momentos da minha vida nos quais elas haviam feito sentido e que elas pudessem ajudar muitas pessoas em diferentes momentos nas suas vidas, mesmo que para mim parecessem estranhas ou dúbias num dado instante, como o presente, em que senti a minha fé a ser testada e a minha pessoa a ser posta à prova. Este seria o meu próprio teste, no momento presente, à validade do que tinha compilado para a inspiração de outros, ainda que com base em vivências reais do meu passado. O período Covid-19 despertou em mim a sombra da fraude, a sensação de sentir-me uma fraude. Como poderia inspirar pessoas se estava a viver um momento mais dramático? Vivi um processo intitulado Noite Escura da Alma,
em que somos postos à prova pelas nossas sombras, pelo nosso ego, e em que a única solução é render-se e aceitar, seguindo em frente com a fé de que a nossa luz será sempre capaz de emergir para além das sombras. Esta noite escura da alma traduz-se numa crise de identidade em que as velhas estruturas são abaladas e têm que ser largadas e renovadas através da cura. Tudo deixa de fazer sentido e as ilusões têm que ser reveladas para seguir em frente de forma mais plena. Nestes momentos, a nossa força, maturidade espiritual e coragem são postas à prova. Depois de processar tudo isto, concluí que sou humana e que integrar a sombra e a luz é fundamental para viver em pleno uma melhor versão, porque só há sombra se houver luz e eu sou também a minha sombra e a sombra deve ser abraçada e trazida para a luz e não reprimida. Acabei por fazer as pazes comigo, porque aquilo que outrora servira para mim poderia não ser o que eu necessitaria nesta fase, mas ainda assim poderia ser o que outro alguém precisasse no momento em que tomasse contacto com os conceitos expressos neste livro. Como um treinador, exemplo que já referi, podemos saber o que os outros precisam para avançar e melhorar, mesmo que nem sempre consigamos usar isso em nós, consoante a fase em que nos encontremos, talvez porque em fases distintas necessitamos de aprendizagens e conceitos distintos. Posto isto, no final de cada hashtag, acrescento a perspectiva Covid-19 da mesma, até onde o momento me permite perspectivar, tendo como ponto de partida a minha experiência menos colorida e mais desafiante desta fase. O leitor poderá ter outras perspectivas naturalmente. Senti que só assim este livro ficaria completo e pronto para ser lido por um outro alguém que não eu. A introdução permanece inalterada, conserva um otimismo que me é característico e que não quis apagar. Todos somos luz e sombra, e ainda que em determinados momentos a sombra possa revelar-se e dominar, desempenhando por momentos o papel principal, não devemos nunca esquecer a nossa versão luminosa, mesmo que possa parecer descontextualizada ou mais enfraquecida. As sombras despertam-nos para aspectos nossos que precisam de ser revistos, aceitos e curados ao tornarmos-nos conscientes da sua existência e da mensagem que nos querem veicular. Esta espécie de prefácio tem como finalidade colmatar alguma estranheza, possivelmente gerada na leitura da introdução, porque, apesar de 2020 poder continuar a ser um ano fantástico, considerando inúmeras análises e perspectivas felizes, nascimentos, histórias de cura e superação, entre muitos outros eventos felizes, consoante a história de cada um e suas circunstâncias particulares, jamais voltará a ter a pureza da esperança de um ano sem o peso do coronavírus e de tudo o que o mesmo implicou e implica: medo, morte, imprevisibilidade, etc. Boa leitura! Desejo que as palavras aqui contidas possam ser fonte de paz, força, fé, foco e novas descobertas, para além das sombras e da dureza de certos momentos da nossa vida. E muito bem, esta é a parte que corresponde ao antes e ao depois do meu livro 40 hashtags para um despertar, um sonho tornado realidade, e que vou partilhar agora em junho mais convosco. Sejam felizes, lembrem-se que a nossa vida é ditada pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Nós temos que fazer a nossa parte, entregar o resto às equipas lá de cima e não só. E a nossa vida vai acontecendo assim. Até o próximo vídeo. Visitem o meu site em www.patriciafreitas.com. Subscrevam o meu canal se fizer sentido para vocês. Até o próximo vídeo.